E aí, garotada do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tô aqui entrando de novo na casa de vocês, tô falando um pouquinho aí de vetores, tá? Continuação da videoaula que eu fiz a primeira, também sobre vetores. É importante, se vocês não assistiram a primeira aula de vetores, não assistam essa, assistam primeiro aquela aula, depois venham assistir essa, porque essa é a continuação daquela aula. Para quem não viu, né? Aquela aula de vetores, eu parei em soma de vetores. Falei, ó, deu meia hora de vídeo sem fazer exercício. E eu disse, bom, o restante, exercícios tal, eu vou fazer no próximo vídeo. Então eu dividi essa aula em duas, tá? Que era uma coisa que eu faria até numa aula presencial, porque a apostila pede que eu faça muita coisa numa aula só e não tinha condições. Então hoje a gente vai aprender subtração de vetores, multiplicação de escalar por vetor, tá? E vamos aprender também decomposição de vetores, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Decomposição de vetores vocês têm que saber de qualquer jeito, tá? Subtração é importante para a aula que vem depois, o módulo 8, né? Que é o último módulo da apostila 2. Mas vamos começar aqui. Deixa eu diminuir aqui minha carinha, né? Para aparecer a nossa telinha. Telinha aí, tudo bem? Vamos começar. Então, subtração de vetores. Setor 121, módulo 7, apostila 2 da página 31, tá? Tenho dois vetores, A e B. Não quero fazer A mais B como no vídeo anterior, eu quero fazer A menos B. Como é que eu entendo isso? Entendi da seguinte maneira. Vamos ver se vocês conseguem enxergar melhor o que é subtração de vetores se eu mudar essa sentença aqui, ó. Diferença, tem esse menos, esse D, né? É A com quem? Somado com menos B. Diferença A mais menos B é a mesma coisa, mais com menos, menos. Mas desse jeito fica claro o que eu quero fazer. O que é subtrair o vetor? É pegar o A e somar com o B ao contrário. Sacaram? Beleza? Entenderam isso? O que é A menos B? É A somado com B ao contrário. Então, A mais menos B. Graficamente, usar o método polígono. Como é que isso funciona? Aqui está o A. Então, vamos desenhar o A de novo. Aqui está o A. Né? Que não é bem assim. De novo. Aqui está o A. Agora sim. Tem que fazer o A mais próximo do original. Soma com menos B. Então, menos B é isso. Ó. Tá vendo? Quem é o diferença? Aí você usa a mesma regra que eu falei, não, é o que parte do primeiro e vai para onde? Para o último. Deixa eu ajeitar aqui o braço, que tá ficando ruim aqui. Vamos lá, agora vai. Que saudades da minha lousa. Ah, vai assim mesmo, sabe? Esse aqui é o diferença. Tá certo? Vai do primeiro para o último. Esse é o vetor diferença. Tá bom? Então, isso daí é o diferença A menos B. E se eu quisesse fazer, por exemplo, diferença B menos A? Mesmo raciocínio. Que é a diferença? É B fazendo o quê? Somado com menos A. Então, quando eu faço diferença B menos A, o que é que eu estou fazendo na verdade? Estou fazendo o contrário, né? Eu estou pegando B e somando agora com A ao contrário. Como é que a gente faz isso graficamente? Vamos subir aqui. Tá aqui, ó. Como é que eu faço isso graficamente? Então, olha aqui embaixo, acompanha aqui em cima. Desenho B normalmente. Tá? B, que é horizontal para a direita. B. E agora eu somo com menos A. O menos A é o diagonal, só que no sentido oposto. Se eu fizer o desenho do diferença, parte do primeiro e vai para onde? Para o último. Então esse é o vetor diferença. Estão vendo? Então diferença vai ser o quê? B menos A. Você está vendo que eles deram de mesmo tamanho, né, esse D, só que com sentidos opostos, eles não são iguais, porque vetor para ser igual tem que ter mesma intensidade, direção e sentido, tá? Bom, como é que eu calculo o valor do diferença? Aqui, vou chamar de θ esse ângulo entre os vetores.
Você está vendo que esse ângulo não é de 90, tal, então a gente vai matar isso através da lei dos cossenos. Como é que seria aqui no caso? Seria d ao quadrado, a quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a b cosseno de θ, certo? A querida lei dos cossenos. Se você assistiu a primeira aula, e espero que sim, né? Porque se você não assistiu e está assistindo essa, você está perdendo tempo. Eu dei a lei dos cossenos com mais, né? Mas ali era a soma de vetores, e lá no vídeo, se você não lembra, olha de novo, está escrito por que lá é mais. É aquele papo de complemento de ângulo. Aqui no caso, eu estou usando a lei dos cossenos do jeito que a matemática ensina, né? Eu tenho o triângulo, tenho o ângulo e quero saber o lado oposto ao ângulo. Então, acaba dando menos 2ab cosseno θ. Então, subtração de vetores é isso. Outro assunto, galera. Multiplicação. Olha lá, multiplicação. Não é nada. Não vamos pensar que eu estou doente não, porque eu estou inteirinho ainda. Então, vamos lá. De novo. Multiplicação de um escalar por um vetor. Isso aqui é muito simples, galera. É até quase intuitivo. Então, de novo, tem um vetor A, tá bom? E aí, eu tenho um vetor C, que vai ser o dobro do vetor A. Então, quem seria o vetor C? O vetor C seria um vetor que nem o A, de mesma direção e sentido, só que o vetor C teria o quê? O dobro do tamanho. É isso. Quer ver um outro exemplo aqui também legal? Por exemplo, que eu tenho um vetor B. Vetor B é menos A sobre 2. Então, quem vai ser o vetor B? Ó, simples, né? O vetor B é metade do A, só que o menos quer dizer que o B é ao contrário. Então, graficamente falando, o B seria isso daqui. Metade do A, só que ao contrário, tá? Então, se eu multiplicar um vetor A, um vetor D menos 3A seria o vetor que é o triplo do A, só que virado ao contrário, tá bom? Não muda a direção, só muda o quê? O sentido e o tamanho. Muda só o sentido, né, para frente. Se tiver menos, aí muda o sentido, né? Se não tiver menos, nem o sentido muda. E o tamanho. Pode ser 3, pode ser triplo, dobro, metade, o quanto vocês imaginarem. Não? Vamos dar uma diminuída aqui na tela. Dá uma olhada. Tira uma foto, copia. E agora, vamos fazer uma nova tela. Porque nessa nova tela eu vou fazer a decomposição de vetores. Vamos lá. Aqui. Decomposição de vetores. Essa operação é importantíssima. Imagina que tem o vetor A aqui, um vetor A, tá? Aqui está ele. E eu quero decompor esse vetor. Então, o que é que eu faço? Na origem desse vetor, né, no caso, eu vou levantar os dois eixos que a gente já conhece bem. O eixo Y e o eixo X. Aí o que acontece? A gente vê que na hora que eu faço isso, já surge um ângulo importantíssimo com o eixo X e com o eixo Y. Né? Com o eixo X, né? Com o eixo X, claro. O que é decompor o vetor? É você dividir esse vetor nas componentes dos eixos X e Y. Uma operação importantíssima, né? Então, como a gente faz isso? A gente vem aqui na extremidade do A, né? E faz uma
paralela a y. Vem na extremidade do y, do a, e faz uma paralela a x. Fez a paralela, vão aparecer as duas componentes. Aqui vai aparecer um vetor, que é a componente no eixo y, que vai receber o nome de AY. E aqui vai surgir um vetor no eixo x, que eu vou chamar de AX. Certo? Aí como é que eu vou achar o AY, como é que eu vou achar o AX? A gente vai fazer o seguinte, seno e cosseno. Então, por exemplo, você pode ver que apareceu um triângulo aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Aí você vai fazer seno e cosseno, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Então, por exemplo, cosseno de θ. Vai ser quem? O cateto adjacente AX dividido pela hipotenusa A. Então, aqui eu vou tirar o quê? Que AX é igual a quem? A cosseno de θ. Seno de θ é o quê? É o cateto oposto. O que é o cateto oposto? AY pela hipotenusa que vale A. Então, vai ficar que AY é igual a seno de θ. Então, são essas duas componentes que nós temos, a x e a y, e como a gente calcula cada uma. A x, a cosseno θ, e a y, a seno θ. Vamos usar muito isso quando estiver falando de força em dinâmica. Vamos usar muito isso quando eu estiver falando para vocês de lançamento oblíquo, que já é assunto do caderno 3. A gente vai ter que decompor a velocidade, tá? Então, turma, essa daí seria a última parte de vetores, né? Saber o que? Subtrair, saber o que? Multiplicar por um escalar e saber decompor um vetor. O que nos resta agora são fazer os exercícios, tá certo? Então, deixa eu dar uma diminuída aqui para vocês poderem ver a luz inteira. Se bem que não precisa, né? Porque aqui tá tudo aqui, né? E vamos lá, galera. Vamos fazer o primeiro exercício, certo? Então, snapshot. Deixa eu pegar o exercício aqui, porque eu não peguei anteriormente, ó. Fiz um vacilo aqui. Mas, tudo bem, tá aqui. Vamos lá. Então, apagando lousa, camada 3, vamos passar aqui o nosso exercício. Peste, tá aqui. Certo? Então, vamos ler. Simples ele. Ele fala assim: um barquinho ficou sem combustível e está à deriva no rio. Nele atuam a força da correnteza, identificado como 1, né, no caso F1, e a força do vento, que é o F2, formando um ângulo de 60 graus entre eles, sendo F1 igual a 150 newtons. Então, vamos escrever. Deixa eu colocar aqui o branco. F1 é igual a 150 newtons. E F2, 90 newtons. Certo? A intensidade da força resultante em newtons será... Gente, se fosse 90 graus, pit-pit, urra, Pitágoras, mas aí no caso é uma soma de vetores de F1 e F2. A explicação está no outro vídeo, né? Como eu falei, eu terminar e fazer os exercícios hoje. Mas aí eu vou ter que fazer a lei dos cossenos, né? Eu vou tirar o seguinte, ó. Vamos lá. Força resultante ao quadrado é igual a quanto? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 F2 cosseno de 60. Então vai ficar força resultante ao quadrado. Quanto vale o F1? 150 ao quadrado mais F2 90 ao quadrado menos 2 vezes 150, que é 150, tá? Ficou feio aqui. 2 vezes 150 vezes F2, 90, vezes o cosseno de 60, que é meio. Você vai simplificar meio com meio e eu já vou dar a resposta disso, tá? Se você fizer essa conta, isso aqui
vai dar 210, tá? 210 newtons. Que é a resposta do exercício, no caso, alternativa C, tá? Então faz 150 ao quadrado, mais 90 ao quadrado, menos 150 vezes... E desculpa, galera, perdão, já fiz besteira. É lei dos cossenos, é soma de vetores, galera, que é mais, perdão, mais. Com mais vai dar 210. Coloquei menos que eu acabei de falar no subtração. É mais. Quando é subtração de vetores, eu boto menos. No caso da soma, é mais. Aí fazendo mais, realmente vai dar 210, tá? Ainda bem que eu vi isso agora, senão ia mandar o vídeo com erro. Beleza, gente? Então, esse foi o exercício 1. Mais, turma. Desculpa, mais. Vamos pro 2. Então, copia aí. Vamos ver o exercício 2. Vamos lá. Então, sumiu. Apareceu o exercício 2 aqui. Aqui. Também, muito tranquilo, galera. Exercício muito tranquilo. O que é que fala ele? Vamos escrever aqui. Considere dois vetores de deslocamentos de módulos A e B, que são perpendiculares, sabendo que A vale 8 centímetros. Vamos escrever o A. Em que o vetor resultante da soma dos dois vetores apresenta 10 centímetros, ou seja, vamos escrever o soma, né? Vale 10 centímetros. Pergunta, quanto vale o vetor B? Tá bom? Então, o que ele fala pra gente aqui, ó, que eles são perpendiculares, tá vendo? Se são perpendiculares é porque o ângulo é de 90 graus. Se vale 90 graus, teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. S ao quadrado é igual a quanto? A quadrado mais B ao quadrado. Bom, continuando. S, 10 ao quadrado, A ao quadrado, 8 ao quadrado, mais B ao quadrado. Aí você vai fazer essa continha, certo? 100, vai dar 6, né? Vai dar 6 esse troço aí, né? Porque vai dar 100 menos 64, que é 36, raiz de 36, 6. Então, 6 centímetros. Facinho. Isso aqui vai dar alternativa... Vamos lá. Alternativa B de bola. Facinho. Tá? E, copiem aí, né? Vamos ver o último. Deixa eu separar aqui. Vamos lá. Último exercício. Apagou. Para cá. Para aquele. Tá? Dá para aumentar o tamanho dele ou não? Não, não dá. Então, ficou pequenininho, né? Mas dá para ler. Vamos nessa. Dois vetores V1 e V2 formam entre si um ângulo θ e possuem módulos iguais a 5 unidades e 12 unidades. Então, cadê aqui? Ó? V1 vale 5 unidades, V2 vale 12 unidades. Beleza? Separar as unidades. A resultante entre eles, vamos dizer que o soma, vale 13 unidades. Podemos afirmar corretamente que o ângulo θ entre os vetores V1 e V2 vale... Esse 13 está parecendo um P, né? Vamos dar uma corrigida aqui. Ó, 13. V1 e V2 vale, então temos que saber quanto é que vale esse ângulo aí. O que a gente vai fazer? Vamos ter que partir para a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos. Então, de novo, porque eu não sei o ângulo, né? S ao quadrado é igual a quanto? V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado é uma soma. A resultante, então é mais, é soma, 2 vezes V1, V2, cosseno de θ. Beleza? Vamos colocar os dados. Vai ser 13 ao quadrado, V1 vale quanto? 5 ao quadrado,
mais V2. 12 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 12 cosseno de θ. Então, vamos fazer, ó, 13 ao quadrado, se não me engano, 13 ao quadrado é 169, certo? Vamos lá. Mas tem uma cachorrada nessa rua da Valéria que eu vou falar para vocês, ó. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144, mais 2 vezes 5, 10 vezes 12, 120, cosseno de θ. Então, vai ficar 169 é igual 25 mais 144. Isso vai dar 169, não é isso? Dá 169 também. É isso? É igual a mais 120 cosseno de θ. Aí fica 169 169 menos 169 é igual a 120 cosseno de θ. Então vai dar 169 menos 169 é 0. 0 dividido por 120 é 0. Então cosseno de θ vale quanto? 0 graus. Qual é o ângulo cujo cosseno vale 0? 90, né? Cosseno de 0. Não, desculpa, aqui não é 0 graus, perdão. É cosseno de 0. 0. Qual é o ângulo cujo o cosseno vale 0? É 90, né? Cosseno de 90 é 0. Então, θ, agora sim botar a bolinha, é igual a 90 graus, certo? E encerro o exercício. Então, gente, ó, é isso daí, galera. Os exercícios bem simples, falam mais de soma de vetores, porque é uma operação bem importante e tal. O que é que eu vou querer que vocês façam em casa? Vou escrever aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou querer que vocês façam o exercício 206, deixa eu marcar aqui. Tá? Então, primeiro exercício, para o lado. Página 35. 35. Meu, como eu tenho que arrumar um software? Eu arrumei um software melhor para escrever, só que ele não funciona aqui para gravar, cara. Né? Página 35. Tá certo? Exercício 206. Tá? E página, eu marquei aqui outro também legal. É o exercício 213, página 36, exercício 213. Tá? Essa é a liçãozinha de vocês para esse assunto. Façam, mandem, se tiver alguma dúvida, não só nesse exercício, mas em outros também, por favor, né, você sabe meu e-mail, paulobiscolo@gmail.com, né, eu estou respondendo aí os exercícios até em máximo 24 horas, estou respondendo, tá? Então não tenho vergonha, mandem para mim que eu respondo, faço exercício assim que possível, estudem, façam bem mais do que essa tarefa é só para contar que vocês estão fazendo alguma coisa, que vocês estão estudando, que vocês estão para confirmar, né? Mas é claro que vocês têm que fazer uma série amarela inteira, tal, aquela coisa toda, mas para entregar, né, para mandar lá para aquele e-mail lá, não esse e-mail do Paulo Biscolo, o da escola lá, para a conferência da tarefa, esses dois aí. Gente, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.